Ishkelevavô e Shakelevavô a todos vocês. Chegamos à nossa liturgia diária dos irmãos sanguíneos, primeiro domingo da quaresma. Hoje o texto que nos ilumina nesse princípio é Gênesis capítulo 9, versículo de 8 a 15. Deus revela no céu o sinal da sua vitória contra o pecado. O seu arco está exposto a toda a natureza. O arco é o arco-íris, que nós conhecemos muito bem. O arco de Deus, que é 7, é chamado arco de guerra de Deus. Esse arco está virado com a sua curvatura para cima, significando então momento de paz. Todas as vezes que um guerreiro entrava em um momento de paz, ele segurava na curvatura do seu arco virado para cima. Assim, quando nós vemos o arco-íris, lembremos esse arco, que é 7, arco de guerra de Deus, está virado para cima. Agora Deus está no seu momento de paz. Paz para toda a humanidade, que ele mesmo prometeu não destruí-la. Ele venceu uma humanidade iníqua. Ele venceu, ele é o grande guerreiro vencedor, Deus. Mas ele venceu não destruindo tudo, porque Deus também é misericordioso. Colocou na arca casais de animais, colocou na arca Noé e seus filhos, para salvaguardar e iniciar concomitantemente uma nova criação. Este arco virado para cima, com 7 cores, 7, lembrando os 7 dias da criação, agora, depois de uma guerra contra o pecado, Deus vai iniciar uma nova criação de paz, de shalom. Este sinal pode ser visto e é visto em Jesus de Nazaré, o servo de Deus, aquele que luta contra o pecado e a morte, Satanás, no deserto. Este servo de Deus que é levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, então a sua ação ela é passiva. Jesus sofre a ação do Espírito Santo para poder chegar em um lugar também que não há vida, um deserto igualzinho no Antigo Testamento. Muita água, também não há vida. Não há condição de viver no dilúvio, não há condição de viver no deserto. Um paralelismo que mostra tanto o lugar desértico com muita água, um lugar em que é impossível num dilúvio haver vida, não há como plantar, não há como esperar crescer, não há como plantar, assim como o deserto, não há como plantar, não há como esperar a crescer, não há vida. Os filhos de Noé sofreram a ação de Deus, foram colocados à vida. No Novo Testamento, o Espírito Santo leva Jesus, que é a vida, para um lugar de morte, para vencer a morte e vencer o autor da morte no seu território, o deserto. Jesus vence Satanás, indicando nos 40 dias do deserto que ali está em Jesus de Nazaré a nova criação. Vai se iniciar uma nova criação em Cristo Senhor. Uma criação que tem como pressuposto o seu Criador, Jesus de Nazaré, que dá a aqueles que se unirem a ele uma condição de vencer todo o pecado
pecado, de vencer toda a morte, de vencer Satanás e seus demônios. Bem, aqui vai dizer o texto marcano que após os 40 dias, após a batalha de Deus na pessoa de Jesus com o demônio, Satanás, a vitória mais uma vez sobre o pecado e a morte é de Deus. E agora ele vai se banquetear. Ele vai ser servido pelos anjos. Significa o quê? Os despojos, a vida que estava nas mãos de Satanás, esta vida agora está nas mãos de Jesus de Nazaré. Essa vida que outrora Satanás tirou das mãos de Adão e Eva, agora está nas mãos do novo Adão, naquele que todos nós seremos criados pela força do batismo, pelo mergulho na sua morte vencedora, na sua ressurreição gloriosa. Bem, cessou o tempo do profeta, diz o Evangelho. João está preso. A teologia anuncia, através desta informação, João está preso. A teologia, volto a dizer, ela anuncia então algo novo. João, ela chama atenção o nome João, a misericórdia de Deus. Deus misericordioso agora vai se valer na pessoa de Jesus de Nazaré. O sinal, o anúncio do profeta João sendo preso, quer dizer a cada um de nós o texto: Deus misericordioso agirá plenamente, não mais através do tempo profético, mas do tempo messiânico. A representatividade do nome João, Deus misericordioso, no seu profetismo, dá lugar à misericórdia de Deus anunciada num novo governo. Jesus foi para o deserto, venceu o mal, recebeu os despojos da batalha, que é a vida que estava nas mãos de Satanás, vida essa que o demônio tinha usurpado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e agora ele vai governar. E o governo de Jesus é o governo da misericórdia. A misericórdia de Deus que vai atuar no seu reino. O reino de Deus é o próprio Jesus. O reino de Deus é anunciado, o evangelho que se fez carne, que se fez ossos, Jesus de Nazaré. Alcançar esse reino é imprescindível. Alcançar esse reino é possível quando convergimos a ele, quando vamos em direção a Jesus de Nazaré, em uma entrega na ação do Espírito Santo. Estou aqui, Senhor, conduza-me, como conduziu Jesus para o deserto. E outrora, Jesus no deserto, ele nos leva às águas refrescantes do batismo para nos banhar. Bem, queridos irmãos, lavar as vestes em Cristo é necessário. Lavar as vestes em Jesus, no seu sangue, é necessário. Mas para isso devemos participar efetivamente dessa geração cristológica. Tomar Jesus e se configurar a ele, ser conduzido por ele através do seu evangelho. Deixar o reino de Deus acontecer em nossas vidas quando deixamos o evangelho entrar em nossos ouvidos. Auditus fidem,
a fé entra pelos ouvidos. Hoje, devemos saber que estamos sendo chamados a se converter ao Evangelho, que se chama Jesus. A novidade, a boa nova. Ele batalhou por nós. Ele venceu Satanás e a morte. Ele colheu os despojos da batalha à vida. Ele nos dá essa vida. A vida se chama Yeshua. Que neste domingo possamos buscar toda essa configuração com Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré que na segunda leitura, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22, fala da teologia batismal. E aqui eu encerro esse momento homilético lembrando a vocês. 8 foram salvos dentro da arca. O 8º dia, o dia da nova criação em Cristo Jesus, que se iniciou na cruz e se dá o seu ápice na ressurreição. Isto aqui nada mais é que uma teologia batismal. E essa teologia batismal, nesse primeiro domingo da Quaresma, nos coloca em ênfase, nos coloca em plena harmonia com Jesus, sendo nós seu corpo e ele a cabeça. Jesus está acima dos anjos. Jesus, diz aqui, está à direita do Pai, está acima das dominações e das potestades. Jesus é o nosso novo Adão. Jesus é o nosso Salvador. Mergulhemos no Cristo sem medo. Mergulhemos no Cristo porque ele nos dá a vitória. E se o mal se aproxima de nós, saiba você, saiba eu, saibamos nós, que ele vai tentar novamente usurparmos para ele, roubar-nos de Jesus, assaltar nossos corações, nossas vidas e levarmos todos nós para o inferno. Não permitamos. Vivamos plenamente em Cristo Senhor, sabendo que o Senhor já colheu os despojos e a nossa vida está escondida em Cristo. Ish que levavô, Ishá que levavô. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever no YouTube, deixar o seu like e no Instagram dos Irmãos Sanguíneos. Deus abençoe.